Então, quando a gente fala do plano de negócio, né? Eu estava falando sobre essa questão da festa, da viagem, que a gente sempre planeja, né? A gente não viaja sem planejar. É, a gente faz um planejamento mesmo que não seja no papel. E que qualquer empresa, qualquer consultório odontológico ali, ele faz um planejamento, mesmo que não seja de um processo definido, que fez etapa 1, etapa 2, etapa 3, como indica aqui no plano de negócios Sebrae. Tanto é que, a definição de plano de negócio, ou às vezes vocês vão encontrar como planejamento de negócio, qual que é a definição? É um documento. O plano de negócio, por que a gente fala assim? O Sebrae tem um passo a passo de plano de negócio? Porque é um documento. E é um documento que a gente tem que ter uma estrutura clara dele, né? Para que seja consultado. Como o Danilo falou ali na empresa que ele estava, eu lembro de existir, de falarem, mas você pode ter certeza, Danilo, esse plano de negócio ele estava ali declarado, registrado, tem empresas que registram em cartório até, e que poderia ser consultado. Se tiver qualquer problema na empresa, qualquer pessoa pode consultar e ver o que a empresa estava planejando no decorrer do seu tempo, tá? E nesse documento, o que tem que ter escrito necessariamente? Os objetivos do negócio e quais os passos que ele vai seguir para alcançar esses objetivos. Por isso que aí o plano de negócio, igual vocês viram aqui, é tão extenso. Tem que ter a parte de recursos humanos, a parte financeira, tem que ter a parte de custos, a parte de estrutura, a parte de produção, tem que ter tudo, né? Boa noite aí a Miriam, que entrou agora, a Badia, né? E muitas das vezes as pessoas falam assim, professora, mas eu já vi plano de negócio, eu vi planejamento, já vi um colega meu fazer, mas não se cumpre o que está planejado. Por que acontece isso? Que estranho, né? Gente, quando a gente vai fazer uma viagem, uma festa, eu quero que vocês me falem aí, hein? Coloca aí no chat. Dá tudo do jeito que a gente quer? A gente vai planejar, deu tudo certinho do jeito que a gente quer? Não. Nem por isso a gente deixa de planejar, né? Então, o plano de negócios, ele existe para a gente ter aí um passo a passo, um caminho para na empresa eu diminuir os riscos e as incertezas. Tanto é, gente, que está sendo estudado aí, logo deve sair muitos artigos mostrando sobre isso. As empresas que tinham planejamento, que tinham um plano de negócio estruturado, elas conseguiram se refazer mais rápido na pandemia, porque elas sabiam onde elas estavam, elas tinham as informações, né? Não tinha como ficar livre da pandemia. A pandemia era algo que alguém preveu, gente? Nunca. Estão me ouvindo? Para mim aqui caiu, mas já voltou. Então, olha só, a primeira parte aqui do plano de negócio é a elaboração do plano, né? Então, é o que é e como fazer, que é isso que a gente está falando aqui agora, tá? Nesse roteiro aqui, nesse plano de negócios do Sebrae, eles fazem umas coisas interessantes. Eles colocam os splashes com conceitos, colocam uma figurinha onde ele fala fique de olho, que é alguma dica de um determinado assunto que deve ficar atento. Alguns quadros e tabelas, principalmente na área financeira, que fala como que a gente deve praticar essas questões financeiras. E um roteiro para coleta de informações no final, que é como que a gente vai atrás de informações aí do mercado, né? E aí a gente tem a segunda parte, que é a construção do seu plano de negócios, tá? A gente vai ler todas essas 200 páginas no decorrer do curso? Não necessariamente, né, gente? Eu vou ir pontuando para vocês o que é importante, mas entendam que é um material importante para vocês de consulta de vocês, tá?
E aqui, já a próxima etapa aqui do plano, que eu não pedi para vocês fazerem a leitura, que eu vou comentar agora, é sobre o que é e como fazer um plano, tá? Então, os primeiros elementos ali do plano são esses aqui. Eu tenho que ter um resumo falando quais são os principais pontos ali do plano de negócio, né? O que é aquele negócio, ele já existe, não existe, qual que é a intenção, que setor, de onde surgiu a ideia, tá? E depois, importantíssimo, a gente ter os dados do empreendedor, como se fosse um mini currículo, né? Quem que está gerenciando, quem está montando aquele negócio, quem está montando aquele plano, tá? E, pessoal, olha só, coloquem sempre em plano de negócios a atribuição das pessoas. Tem você e outro sócio, quais são as atribuições de cada um? Por exemplo, eu estou organizando esse evento aí. E aí, o que acontece? Eu vou pegar e fazer o que nesse evento? Eu sou coordenadora do evento. Como é que eu vou ficar claro para mim que eu estou fazendo todas as atividades? Quando eu descrevo as atividades. Desse evento, gente, como eu sou a única organizadora, eu fui relatar, eu fui observar que eu fiz o contato com os palestrantes, vou cuidar da plataforma até a finalização do evento com a entrega do certificado. Então, observem que a gente tem que realmente detalhar tudo que está acontecendo, tá? Para a gente não se perder. E quando eu tenho mais de um empreendedor, mais importante ainda, tá? Os dados do empreendimento, né? Se já tem alguma coisa formatada, a missão da empresa, que nós vamos falar na área de planejamento, o setor de atividade, a forma jurídica, a questão tributária, o capital social, a fonte de recursos. De forma jurídica para frente, a gente vai estudar um pouco disso ainda na elaboração do plano de negócio, tá? Gente, a parte de gestão aqui para vocês, ela costuma ser mais densa. Por quê? Porque a gente tem mais elementos do que a área de informática. Então, vocês vão ver que às vezes eu faço uma aplicação de uma na outra, tá? À medida que a gente vai mostrar ali uma tabela do Excel, é como vocês fazem aí o delineamento do enquadramento tributário, o cálculo, tá? Setores de atividade, gente. O que é um setor de atividade de uma clínica odontológica? Saúde. Mas é só saúde? Dentro de saúde eu não posso ter área de enfermagem, de hospital, de varejo, não posso. Então, o setor de atividade a gente tem que sempre colocar o mais detalhado possível, tá? Tudo bem aqui, até aqui deu para entender? Quem acompanhou eu passando aqui, observou, gente, que a leitura é bem simples, bem fácil, é bem diferente de leitura de artigo acadêmico. Acredito que vocês aqui, que já estão mais avançados no curso, já devem ter lido artigos acadêmicos com outros professores, né? Então, é bem tranquilo, tá? Aqui eu fico de olho. É quando eles chamam atenção para algum ponto, tá? Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o conceito em administração e empreendedorismo. Eu queria que vocês ficassem atentos, que o meu objetivo, quando eu passo aqui o conceito, gente, não é ler todo o material que eu disponibilizo para vocês. O material, a apresentação aqui em PDF, ela tem muitos textos, muitos conceitos, exatamente para que vocês façam uma leitura posterior ou anterior à aula, quando eu solicito, tá? Por quê? Porque eu pego e faço um material só, que serve tanto para leitura, mas para apresentação aqui de vocês na aula síncrona. Só que fiquem atentos que eu chamo atenção de alguns pontos, os outros que eu não chamo atenção, vocês devem ler, que são elementos mais simples, mas que é importante vocês conhecerem, tá? É como se fosse um livro, né? Nem sempre quando a gente está estudando um livro didático, a gente não estuda todas as páginas dele, né?
Eu queria que vocês fossem colocando aí no chat, Abadia, Andréia, Cláudia, Danilo, Luana, Miriam, Tainara, o que vocês sabem sobre administração e sobre gestão? Coloca aí 3 palavras, se já ouviram falar alguma coisa, né? Eu gostaria que vocês colocassem aí. Eu vou explicando e no finalzinho eu volto no que vocês colocaram. Participando todo mundo aí, hein, gente? Digita aí para mim alguma coisa. Eu queria chamar a atenção para vocês que a gente vai falar de administração e empreendedorismo, que são 2 coisas diferentes, tá? Nós vamos falar sobre o conceito de gestão de administração e depois o conceito de empreendedorismo. Por que de empreendedorismo? Porque é importante vocês observarem, principalmente nessa área odontológica, a gente considera que quase todos os dentistas, a não ser aqueles que são contratados por empresas maiores, como franquias, quase todos, eles são empreendedores, porque eles foram lá e montaram seus negócios. E normalmente, principalmente aqui em Uberlândia, que ainda não é uma cidade com muitas franquias na área odontológicas e nem consultórios enormes, normalmente todos os dentistas passaram por essa experiência, ou estarem sócios em um consultório, ou em alugar cadeira em algum consultório, como eles falam, sabe? Então, é importante vocês prestarem atenção nessa questão do empreendedor, porque provavelmente vocês trabalham ou vão trabalhar com algum empreendedor, tá? O conceito de administração, gente, ele vai permear esses 4 verbos aqui, ó: planejar, organizar, dirigir ou coordenar e controlar. Sempre. E o conceito de administração, ele sempre vai estar falando o seguinte, que a administração é um processo, um conjunto de princípios que objetiva planejar, organizar, dirigir e controlar o quê? Um grupo de indivíduos que está buscando o alcance de um resultado de um objetivo comum, tá? E adiante vai ter um conceito aí para vocês, que é o conceito de organização. Toma cuidado. Quando a gente fala no verbo organizar dentro da empresa, né? Eu vou apresentar aqui para vocês, ele tem um foco, tá? E o substantivo organização para a empresa é o seguinte: organização, no sentido empresarial, é quando eu tenho uma ou mais pessoas reunidas para o alcance de um objetivo comum, tá? Por que a gente tem esse conceito? Porque nem toda organização é uma empresa, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns exemplos que vêm à minha cabeça. O Sal da Terra, a Igreja Católica, o Centro Espírita Bezerra de Menezes são organizações que têm um grupo de pessoas em prol de um objetivo comum, que fazem a gestão daquele espaço, daquela organização, para alcançar um certo objetivo. E nesses modelos que eu falei, Sal da Terra, Igreja Católica, um centro espírita, eles não têm como objetivo lucro. Concordam? Não tem. O objetivo deles não é lucro. Ao contrário de uma empresa como o Center Shopping. Ao contrário de uma empresa como o Pão de Açúcar. Ao contrário de uma empresa como um posto de gasolina. Todas essas empresas são organizações que visam lucratividade. Então, gente, o que a gente pode considerar? Uma empresa é uma organização que visa lucro, tá? Agora, uma organização que não visa lucro, como uma instituição religiosa, como uma prefeitura, como um clube, ela também faz gestão? Também faz gestão. Faz todo o processo de planejar, organizar, dirigir, controlar um grupo de objetivos para alcançar o seu resultado ou o seu objetivo. Um grupo de indivíduos, né? Eu falei objetivos. Certo? Deu para entender o que é a administração? Aqui, em seguida, eu vou ter vários conceitos aqui estruturados para vocês fazerem a leitura, tá?
Gente, eu estou pedindo para que vocês façam o cadastro no evento, porque também faça a inscrição rápida no evento, porque através da inscrição que a gente vai mandar o link da plataforma, que é da empresa Sorridentes, mas também a gente vai ter o certificado. E eu vou passar para vocês o que eu quero que vocês observem na palestra. Um dos elementos é sobre eficiência e eficácia, que vai ser um processo avaliativo aí para a nossa disciplina, tá? Que vai valer aí 25 pontos, tá? Já ouviram falar sobre essa expressão eficiência eficaz, eficiência eficaz? A gente vê às vezes, tal empresa é eficiente, ou tal empresa é eficaz, ou quando a gente vê aqueles descritivos de missão da empresa escrito empresa eficiente, empresa eficaz, né? Eu vou falar para vocês agora através desse fluxo, desse desenho aqui. Olha só, eu tenho uma seta para cima e uma seta para baixo, tá? A eficácia tem a seta para cima, porque a eficácia busca maximizar a realização dos objetivos. A eficácia tem a ver com resultado. E a eficiência? A eficiência é diferente. É minimizar a utilização de recursos. A eficiência tem a ver com a gente buscar o melhor aproveitamento de recursos e, para isso, minimizá-los, tá? O que a gente mais vai achar quando vocês procuram sobre eficiência e eficácia é: eficácia tem a ver com fazer as coisas certas, eficiência tem a ver com fazer bem as coisas. Gente, esse conceito aqui é tão chato e difícil da gente fixar que eu vou colocar um exemplo para vocês de time de futebol. Eu coloquei dois exemplos aqui e um dos que eu vou ressaltar agora é sobre time de futebol. Mas antes disso, vou chamar atenção. Eficácia. Vamos associar aqui. Eficácia é para cima, maximizar resultado. Eu quero saber se deu resultado, se fez as coisas certas. Eu estou preocupado com os fins. Eu estou preocupado se alcançou os objetivos, tá? A eficiência, seta para baixo. Minimizar recursos. Eu quero saber, eu quero fazer bem o caminho. Eu quero pensar no processo. Eu quero diminuir desperdícios. Eu estou preocupado com os meios, certo? Então, eficácia, seta para cima, eficiência, seta para baixo, tá? Eu coloco o exemplo de futebol, porque por mais que a gente tenha, né, pessoas que não acompanham futebol, a gente sabe basicamente futebol brasileiro, assiste às vezes um pouco a Copa do Mundo, ou pelo menos o resultado, pelo menos reúne a família ali para fazer uma festa no momento de Copa do Mundo, tá? Porque em futebol é muito comentado isso. Eu vou falar o que é comentado e eu quero que coloquem um joinha se já viram isso. Você está lá vendo um programa esportivo e às vezes o comentarista vira e fala assim: na segunda-feira, né? O time X ganhou do time Y no domingo. No entanto, ele não jogou bem. Ele não merecia ganhar, né? Ou ao contrário, nossa, o time X fez uma bela partida, fez todas as táticas, os jogadores estavam perfeitos, mas não ganhou. O outro que ganhou. Aí falar, o outro foi sortudo, foi um pênalti, foi uma falta bem batida, né? Porque esse exemplo, gente, isso é exemplo de eficiência e eficácia, tá? O que é eficiência? A eficiência é quando eu tenho um time de futebol que ele treinou bastante, fez os passes certos, teve os lançamentos adequados, teve drible adequado, até o jargão que é feito o time fez um jogo bonito. Agora, o que é eficácia? Eficácia não tem a ver com resultado? Foi lá, fez o chute, fez o gol, né? E aí eu coloco uma dúvida para vocês aí, uma indagação. O
que é melhor para o seu time de futebol? Ser eficiente ou ser eficaz? É melhor ter o resultado ou jogar bem? Gente, para o esporte, né, a gente sempre acha que é ser eficaz, né? Para a empresa sempre tem que tentar ser eficiente e eficaz. Por quê? Vários estudos mostram que ser eficaz é ter o quê? O resultado. Mas dificilmente uma empresa que faz os processos de forma inadequada consegue o resultado. Dificilmente, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar. A empresa tem que tentar alcançar a eficiência com eficácia. Miriam, então o time tem que só ter o resultado? Depende. A gente tem no mundo inteiro várias estruturas de campeonatos. E um time de futebol, ele vive de recursos financeiros de patrocínio. Se o time só faz gol, e os jogadores não treinam, não faz um lançamento adequado, contam com a sorte de ter um pênalti, de fazer uma falta e ter o gol, que não fazem os dribles bonitos, um jogo bonito, como falou aí o Danilo, ele tem dificuldade de conseguir patrocínio. Sabe por quê? Porque aí os minutos lá, os 90 minutos, fica sem graça. Né? Fica esperando o gol, aí sai o gol ou não sai o gol, porque o processo da jogada do time que é interessante, que atrai o público, né? Senão, a gente podia ter só pênalti, né? Então, também no futebol, a gente precisa de ter eficiência e eficácia. No entanto, campeonatos como a Copa do Mundo, que são campeonatos curtíssimos, a gente vê isso. A gente vê o time que foi mais eficaz, que consegue mais pôr a bola na rede, ele caminha melhor pelo campeonato, porque é um campeonato muito curto, tá? Tudo bem? Sobre eficiência e eficácia, eu coloquei outros exemplos ali, depois vocês façam a leitura, tá? Aqui, gente, eu tenho essa roda, que são os verbos, né? Os verbos lá da administração, do conceito de administração, e tem a ver com o que chamamos de processo administrativo. Uma empresa, necessariamente, ela faz todos esses verbos, independente do porte, qualquer organização, independente se visa lucro, se não, sabe, faz todas essas ações. Às vezes faz de forma intuitiva, tá? E aí tem mais chance de dar errado, e na maioria das vezes dá errado, tá? O que é o primeiro verbo que é executado aí num processo administrativo de uma empresa? Planejar. O que é planejar? Definir os objetivos e as estratégias. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o planejamento, tá? Miriam, escreve um pouquinho melhor sobre sua dúvida que eu não entendi. A gente vai estudar cada um desses. Então, a primeira coisa que a empresa tem que fazer é planejamento, por isso que a gente estuda o plano de negócio. Depois, a gente pode estar fazendo a organização e a direção ao mesmo tempo. Porque organizar é quando eu vou pensar na estrutura da empresa, como que deve ser feito, qual que é a estrutura hierárquica, né? Como que vai acontecer os processos. E a direção tem a ver com as pessoas, como que eu vou comunicar, como que eu vou liderar, como que eu vou motivar as pessoas, tá? E o controlar tem que ser o por último, porque o controle é o quê? É verificar se o que foi planejado foi realmente alcançado, né? E aí, gente, eu pergunto para vocês, lá na nossa viagem, no exemplo da nossa viagem que a gente planejou, o que eu falei para vocês? Quando a gente planeja uma viagem, ela acontece direitinho do jeito que a gente planejou? Não, nem sempre, tá? Ela nem sempre acontece do jeito que a gente planejou. E para que serve o controle? Para a gente chegar à conclusão de que não aconteceu do jeito que a gente planejou? E na empresa? Gente, o controle é exatamente
para a gente saber se aquele norte, Danilo, que a gente fez, se ele deu o resultado que a gente esperou. E se não deu o resultado, o que a gente vai fazer? A gente tem que corrigir, tem que melhorar, Cláudia. É isso aí, né? Quem já trabalhou em empresa grande sabe que empresa grande tem metas de vendas. Eu já acompanhei minha irmã, que trabalhou em concessionária de automóveis, que tem metas de vendas diárias, né? Então, a cada dia, as metas de vendas, né, elas são analisadas e refeitas para o dia seguinte, né? Então, a gente vai trabalhar, vai estudar tudo isso aqui, tá? Eu detalho aí para vocês todo o material, habilidade de administrador, papéis, que são elementos importantes para vocês fazerem leitura, tá? Eu vou concentrar agora, nessa parte final da aula, sobre o empreendedor, tá? Sobre o que é um empreendedor. E o que é importante a gente entender sobre ele. Até porque nós vamos verificar na palestra também sobre o empreendedor, que é a Cara Sarne, e eu vou também direcionar para vocês verificarem alguns elementos na fala dela, de empreendedor, tá? Quando a gente fala que uma pessoa é empreendedora, a gente sempre tem essa visão de que é o que desbrava o negócio, é o que é criativo, é o que é ousado. Se resume a isso, muitas das vezes. A definição aqui do Dornelas é que o empreendedor, ele é aquele que se faz acontecer, que ele antecipa aos fatos e que tem uma visão de futuro da organização. Muitas das vezes é isso mesmo, tá? O empreendedor que ele tem sucesso, ele tem uma visão de futuro, ele vai lá e põe a mão na massa, ele antecipa aos fatos, ele estuda, ele fica até mais tarde na empresa, ele vai a fundo em cada detalhe. Normalmente o empreendedor é isso mesmo, tá? Mas Schumpeter, que tem o conceito mais antigo aí de empreendedorismo, observem que aí é de 49, né, o conceito dele, ele fala que o empreendedor, ele tem ali a característica de destruir o que está construído. Quer dizer, ele vem com novas ideias, ele vem com novas formas de se organizar, ele vem com novos produtos, tá? Para explorar aí também novos recursos e materiais. Vocês podem observar que se a gente vê vários consultórios odontológicos, cada um ele vai ter alguma novidade, alguma inovação, alguma coisa diferente. Cada um vai ter, tá? Então, isso que a gente tem que observar no empreendedor. Eu coloquei aqui para vocês de um autor que ele classifica os tipos de empreendedor. É uma leitura super interessante vocês fazerem e tentarem refletir. Peraí, eu já ouvi falar do Bill Gates. Será que tipo de empreendedor que ele foi? Eu já ouvi falar aqui, o cara que eu acompanhei aqui no bairro, da esquina, que montou um armazém, uma padaria. Como é que ele começou? Como é que é o empreendedor? Como é que ele foi? Como é que ele fez? Qual a característica dele? Né? A gente vê muito nas empresas grandes, os empreendedores, que é pela sucessão familiar, pela herança, né? Aqui em Uberlândia é muito comum, né? Os herdeiros do Grupo Martins, do Grupo Argocom, do Grupo Algar, né? Os pais dos gestores de hoje, eles fundaram a empresa, cresceram as empresas que têm 50 anos ou mais, e agora os filhos que estão à frente do negócio, porque eles herdaram aquele negócio, né? Então, eles aprenderam com os seus familiares, tá? No final aqui do material, eu coloquei sobre estilo brasileiro de administrar, que é uma pesquisa também que foi feita por autores que eu tirei isso aqui de livros, né? Autores que estudaram a diferença do brasileiro em administrar e empreender, tá? Que eu quero que vocês façam a leitura também. Mas eu vou concentrar agora, nesses minutinhos aqui finais da aula, sobre o processo do empreendedor, tá? Se vocês observarem qualquer negócio que já começou na família de vocês, ou aí onde vocês moram, que começa o seguinte: a pessoa identifica e avalia a oportunidade. O que é muito comum? Saí da empresa que eu trabalhava, perdi meu emprego, ou fiz um novo curso na faculdade. Aí eu percebo nisso uma oportunidade, né, para um negócio, né?
ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu fiz um curso novo, ou porque eu tenho uma habilidade boa na cozinha, então vou fazer um pão de mel, e comecei a vender aí para os vizinhos, e esse negócio está crescendo. Então, a gente identifica o empreendedor, a oportunidade, com as habilidades, com os interesses pessoais, com o que acontece na concorrência, de forma muito intuitiva. E aí, essas informações, né, gente, tem que ir para onde? O plano de negócio, tá? Então, o plano de negócio, que é esse que a gente está estudando, já é o passo a passo do que a gente tem que fazer como empreendedor. Nesse passo a passo aqui, ele está bastante. Peraí, só um minutinho. Pode deixar assim. Aqui ele faz de forma bastante resumida, que é o quê? O sumário executivo, o conceito de negócio, a equipe, o mercado, marketing e vendas, a estrutura, a estratégia, a área financeira, tá? Vocês vão ver que o plano que a gente vai estudar, ele detalha um pouquinho mais, tá? Então, a gente tem a identificação da oportunidade aí do empreendedor, depois ele desenvolve o plano de negócios, depois ele determina e vai captar, vai ver como vai captar os seus recursos. Olha só, gente, recursos nem sempre é só recursos financeiros, tá? Tem a ver também com os recursos de pessoal, dependendo do que você vai estruturar, tá? Mas, claro, a gente tem um foco aí muito forte em recursos financeiros, né? Que é se eu vou buscar recursos financeiros com os familiares, com bancos, com o governo, etc. E, em seguida, a gente já coloca o negócio em prática e vai definir como vai gerenciar, como eu vou identificar os problemas, como eu vou entrar em novos mercados, como eu vou profissionalizar, tá? Então, esse é o processo básico aqui do empreendedor, tá?